Então, aqui, começando mais um dia com a nossa provinha do Instituto Federal do Pará. Então, a gente começou ela na semana passada. Ó, isso aqui é importante para a Sofia, ó. Eu estou entrando num grupo aqui, ó, tô assistindo aula online, ao vivo. Curso preparatório para o Instituto Federal. Começa na 8ª série, mas a minha amiga lá, a Adriana, que trabalhou comigo, que ela que me compartilhou. O filho dela está se preparando desde novinho. Ele está na 8ª série e ele vai ingressar. Vamos lá, então. Ela havia esquecido o áudio aberto, mas não tem problema, a Pro já fechou. Então, na semana passada, gente, nós terminamos numa questão bem conteudista, que foi a questão 5, que ela estava falando sobre substantivo e adjetivo que coube, assim, muito no que nós estudamos, que nosso último conteúdo foram as classes gramaticais. Então, a partir de agora, depois das classes gramaticais, nós vamos fazer assim. Uma semana nós temos prova e na outra semana nós temos conteúdo. Então, essa semana é prova e semana que vem conteúdo, ok? Paramos na questão 5 e agora vamos para a questão 6. Fizemos a questão 6 também. E agora a questão 7. Então, a primeira questão, eu vou ler e vou ajudar vocês só para a gente conseguir. Fizemos também a questão 7. Texto 2. Isso. Eu me lembro que a gente ia começar o próximo texto e eu disse que não valia a pena, porque a gente já tinha acabado a aula e eu ainda levei 3 minutos da saída de vocês. Me lembrei. Então, bora lá. Esse texto vai servir para as questões de 8 a 10. Então, a gente sabe que tem que ouvir ele com bastante atenção para poder se concentrar no que o texto de fato está falando, ok? Logo agora, não mais pelo bom senso, e sim pelo costume, a culpa tenderia a cair sobre o profissional docente. Dessa forma, se tornam alvos os professores, que ficam no fogo cruzado de muitas esperanças sociais e políticas em crise nos dias atuais. As críticas externas ao sistema educacional cobram dos professores cada vez mais trabalho, como se a educação sozinha tivesse que resolver todos os problemas sociais. Já sabemos que não basta, como se pensou nos anos 1950 e 60. Dotar professores de... O corte seco. Oi? O corte seco. Livros e materiais pedagógicos, nessa época, era a tese mais aceita. O fato é que a qualidade da educação está fortemente ainda aliada à qualidade de formação dos professores. Outro fato é que o professor pensa sobre o ensino, determina o que o professor faz quando ensina. O desenvolvimento dos professores é uma precondição para o desenvolvimento da escola. Em geral, a experiência demonstra que os docentes são mais executores das ideias dos outros. Nenhuma reforma, inovação, transformação, como queira chamar, perdura sem o docente.
Então, esse texto, ele está fazendo, né, uma crítica a como as pessoas veem a educação. Então, assim, de todas as reformas, de tudo que se faz nas câmaras de deputado, de vereadores, no Senado, tudo que se faz no MEC, todas as mudanças que nascem longe da sala de aula acabam como responsabilidade do professor para aplicar aos alunos. Então, será que a solução não seria aperfeiçoar o professor? Então, essa é a crítica, o questionamento que esse texto veio deixar. Por quê? Será mesmo que somente essa questão de mudar livro, mudar material didático, fazer reforma, será que tudo isso é mais eficaz do que fornecer ao professor uma formação melhor? Quem tem contato com as crianças é o professor, né, gente? Então, esse texto aqui é muito bom para fazer a gente pensar. E questão 8. Já sabemos que não basta, como se pensou nos anos de 1950 e 60, dotar professores de livros e novos materiais pedagógicos. Nessa época, era a tese mais aceita. Acerca da sentença em destaque, então, o que está em destaque? Que está sublinhado ali. A coerência é ajustada e a correção do segmento acima é feita da seguinte maneira. Na seguinte alternativa, né? A. Naquela época, essa era a tese mais aceita. Aquela época, essa era a tese mais aceita. Aquela época, essa era a tese mais aceita. Esta época, essa era a tese mais aceita. A época, essa era a tese mais aceita. Então, gente, questão ali, ó, que ele está falando de coerência ajustada. Então, o que melhor se ajusta, ao invés de dizer nesta época, essa era a tese mais aceita, o que melhor fica? Por que a coerência está errada? Se nós estamos falando de 1950 e 60, nós estamos em 1950? Não. 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 Então, pelo certo, a coerência dele deveria estar no pretérito, no passado. E ela está no presente. Então, observando as alternativas, qual alternativa melhor corrige essa brecha de coerência? A letra A. Acho que é a letra A. Também vou na A. Alguém discorda que é a letra A? Aqui. Fofa. Tá bom. Então, não tem jeito, né, gente? A questão 8 é a letra A mesmo. Então, vou colocar aqui pra gente. E, Pro, como que eu ia verificar qual questão estava certa na hora da prova? Justamente olhando o tempo em que tudo se encontrava, né? Então, se o tempo estava no pretérito, nós sabemos que se o tempo determinante é o pretérito, todos os verbos têm que colaborar, todas as ligações, tudo tem que estar devidamente no tempo certo. Questão 9.
Olha só que questãozinha grande, hã? Dá até uma diminuída para conseguirmos ler todas as alternativas. Essa possibilidade existe? Assim? Não. Existe. Tá. Questão 9. Só acontecerá mudanças profundas quando a formação dos professores deixar de ser um processo de atualização. Sobre as estruturas linguísticas do trecho em destaque, é correto afirmar que A. O verbo acontecerá deveria estar flexionado na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito, mudanças profundas. Não há desvio de concordância verbal na sentença entre sujeito e verbo. A flexão verbal, de acordo com as regras de concordância, admite duas possibilidades de construção do verbo. No desvio de flexão da sentença, uma vez que o verbo acontecer deveria concordar com o objeto direto, mudanças profundas. E há desvio de flexão de sentença, uma vez que o verbo acontecer deveria concordar com o adjunto adnominal, mudanças profundas. Gente, entendendo essa questão um pouco, tá? E daí, a partir da 10, eu deixo vocês mais livres para tentar responder. Só acontecerá mudanças profundas quando a formação dos professores deixar de ser um processo de atualização. Então, as alternativas, elas estão correlacionando o só acontecerá. Ai, meu Deus. Tem que diminuir muito. Vamos aceitar. O só acontecerá. O acontecerá, no caso, né? Com mudanças profundas. Então, basicamente, as alternativas estão relacionando essas duas coisas. Então, agora, raciocinando. Qual alternativa está dizendo melhor o que está acontecendo aqui? Essa questão, gente, é uma daquelas questões bem intimistas, bem intimista mesmo, daquelas assim, ou a pessoa tá sabendo o que ela tá falando, ou ela não tá mesmo, e eu vou fazer ela junto com vocês. Mas antes eu queria saber, alguém aqui conseguiu compreender o que a questão está falando e sabe, por acaso, dar um palpite? Porque isso pode acontecer, né? Às vezes eu estou aqui esperando que, na minha cabeça, vocês podem não ter compreendido com clareza a questão. Mas se alguém aqui compreendeu, falar, Pro, eu compreendi muito bem. E não tem problema, então, é só me falar qual você acha que é o seu palpite. Professora, eu acho que entendi um pouco. Eu também acho que é a D. Eu acho que é a B. É. A B. Tá. Eu acho que é D de dado. Então, nós temos D de dado.
B de bola. Alguém acha que ainda possa ser outra? Eu acho. Professora, eu acho que é a B. B? É. Ok. Alguém ainda tem mais alguma opinião? Eu acho que acho que é C. C. Ok. Então, agora a gente vai fazer uma análise profundazinha dessa questão e nós vamos entender por que que essa questão ela consegue confundir a nossa cabeça. Então, o primeiro truque da questão que eu vou mostrar aqui para vocês é que nós só precisávamos desse trechinho. Só acontecerá mudanças profundas. Só. Propositalmente, ele já coloca mais coisa que é para a gente perder o foco do que realmente importa. Ponto. Peguem os truques da questão. A prova é sua, você pode riscar o quanto você quiser. Então, risca mesmo. É só essa parte que importa. Dica minha. E aí ele começa aqui, ó. Sobre estruturas linguísticas. Do trecho em destaque. É correto afirmar que... Vamos aqui pelas que vocês acharam que eram. Letra B. Dois palpites na letra B. Não há desvio de concordância verbal na sentença entre sujeito e verbo. Então, o que a letra B está falando? Que não tem erro e tá tudo certo. Então, vocês que assinalaram a letra B, vocês entenderam que ela estava falando que não tinha erro e tá tudo certo? Sim. Sim. Tá. Então, esse é o palpite da letra B. Letra C. A flexão verbal, de acordo com as regras de concordância, admite duas possibilidades de construção do verbo. Então, aqui, quem assinalou a letra C é como se estivesse falando também. Que tá certo, porque tem duas formas de escrever o verbo acontecerá. Ok? E também tivemos escolha na letra D. Há desvio de flexão na sentença, uma vez que o verbo acontecer deveria concordar com o objeto direto mudanças profundas. Vamos lá, gente. O que a letra D está falando? A letra D está dizendo que o acontecer é um verbo e o mudanças profundas é um objeto direto. E mais do que um objeto direto, ele está dizendo que deveria concordar. Mas vamos lá. Concordar em o quê, exatamente? Com plural, com singular? Conseguem perceber que a letra D ficou vaga? Porque quem concorda em algo. No que ele deveria concordar? Então, agora, vamos pegar o nosso marca-texto vermelho. A letra D, completamente vaga, não tinha como ser ela. A letra C e a letra B, agora a gente vai entender.
Só acontecerá mudanças profundas quando a formação dos professores deixar de ser um processo de atualização. Tá. Gente, acontecerá. Tá no passado, no presente ou no futuro? Futuro. Tá no futuro. Tá no futuro. Se o acontecerá está no futuro, prestem atenção nisso, tá? Então, olha só. Segunda questão dessa prova, que é sobre analisar tempo verbal. Acontecerá está no futuro. E mudanças profundas está no plural. Certo? Sim, professora Sônia. Acontecerá. O verbo acontecerá. Ele está conjugado no plural ou no singular? No singular. No singular, professor. Singular. Muito bem. Então, ele está falando do futuro no singular. Isso está correto? Não. O nosso sujeito, mudanças profundas, ele está no singular ou no plural? Plural. Não. Plural. Então, sabendo disso, qual que é a alternativa correta? Letra A. Letra A. Ó, Pro, como que eu ia eliminar as outras questões? Letra B. Não há desvio de concordância verbal na sentença entre sujeito e verbo. Na letra B, ele está falando que não tem erro nenhum, que está tudo certo. Sabendo que o acontecerá está no singular e mudanças profundas no plural, eu sei que aí já tem um problema. E isso faz com que a letra B esteja errada, porque se eu tenho um problema, não tem como estar tudo certo. E aí, sabendo que, vamos lá, a língua portuguesa admite que eu use dois tempos verbais na mesma frase? Não. Não. Então, sabendo que não existe duas regras para a mesma questão, não pode ser. E agora, sabemos que é a letra A, né? Legal. Mas, gente, tenta falar aqui comigo. Vamos ver aqui se vocês estão craques. Qual seria a forma correta de escrever? Só acontecerão Acontecerão mudanças profundas. mudanças profundas. Muito bem. Acontecerão com... Como que seria esse acontecerão? Com Com M. A, o R, Com A A e e M. o tio e o O. Acontecerão com R, A, O e tio. Por quê? Porque esse é o acontecerão Que é no do passado. futuro. O M é passado, né? Se eu coloco o M é passado e se eu coloco o A, O, tio é futuro. Olha só que questão maravilhosa a gente deu para a gente aprender muita coisa com essa questão. E questão 10. Essa questão aqui vai ser dificinha da gente fazer, né? Porque como que a gente vai passear entre um e outro aqui? Não tem problema. Logo, agora, não mais pelo bom senso, e sim pelo costume. A culpa tenderia a cair sobre
o profissional docente sobre o emprego de sinais de pontuação do fragmento acima, é válido afirmar que o vocábulo, após o vocábulo logo, a ocorrência de vírgula é facultativa, de acordo com as regras gramaticais. A supressão da vírgula após o vocábulo logo mudaria a categoria gramatical do vocábulo em destaque e provocaria alteração semântica na sentença. Para tornar o fragmento gramaticalmente correto, deveria haver vírgula após o vocábulo culpa. Reescrita da sentença, de acordo com a norma padrão, deveria ser logo, agora, não mais pelo bom senso, e sim pelo costume, a culpa tenderia a cair sobre o profissional docente. A sentença estaria gramaticalmente correta se a vírgula fosse substituída pelo ponto e vírgula após o vocábulo logo. Gente, o que está correto aqui? Sabendo que nós estamos falando sobre vírgula, ok? Vocês percebem que por mais que eu tente... Eu vou fazer uma coisa aqui. Vou reescrever aqui. Meu Deus. Vocês viram que eu reescrevi o trecho aqui em cima, né? Para vocês não terem que passear lá. Melhor que daí eu posso deixar a prova parada num lugar só. Vou aumentar aqui pra gente. Diminuir um, mas pelo menos não vou ter que diminuir tantos. Então, tá tudo aqui e tentem responder essa questão, gente. Essa prova do IF, desse IF, ela foi muito mais conteudista que todas as outras, né? Que a gente fez até agora. Eu acho que ela é uma prova que valeu super a pena. Qual vocês acham que é? Eu acho que é B, professora. B? Ok. Sim. Também acho que é a B, professora. Então, letra B, letra B. Também acho que é a letra B. Eu acho que eu vou na E, professora. Vou na B. Eu vou na E. Tá, então nós temos letra B, letra B, letra E. Então, vamos já responder essa questão, tá? Eu só estou preparando a próxima prova aqui para abrir. Certo, tá encaminhada. Gente, então aqui, a resposta, né, correta. Vamos analisar aqui. Logo
Agora, não mais pelo bom senso, e sim pelo costume, a culpa tenderia a cair sobre o profissional docente, sobre o emprego dos sinais de pontuação. Beleza. Letra B. Vamos ver a letra E aqui, que foi o que nós tivemos, né? A sentença estaria gramaticalmente correta se a vírgula fosse substituída pelo ponto e vírgula logo após o vocábulo logo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ponto e vírgula é a maior pegadinha da história da língua portuguesa, porque quem olha para ela pensa que ela é usada com muita frequência e, na maioria das vezes, a bonitinha só é utilizada em listagem. Então, aqui no caso, não seria ponto e vírgula, porque ela denota ali uma continuação muito recente, e isso normalmente não está dentro de um texto, né? Então, nós vemos muito ponto e vírgula em receita, em listas, tudo que tem listas, nós temos muito ponto e vírgula, e não vai ser o caso aqui. Então, a letra E está incorreta. E a resposta é a letra... Oh, benção. A letra B de bola mesmo. Acertei. Se você tirasse a vírgula logo depois do logo, ia alterar a semântica dessa frase. Ia ficar errado. Porque o logo, ele é uma indicação de tempo. Toda vez que nós temos logo, porque, entanto, no entanto, todavia, entretanto, nós temos que usar o logo. A vírgula, meu Deus. É obrigatório, tá? Tem que usar a vírgula. Porque eles são indicados já pela vírgula. Então, não usar estaria incorreto. E agora, gente, eu vou abrir a nossa próxima prova que a gente vai fazer hoje. Essa próxima prova é do Instituto Federal daqui do Mato Grosso do Sul. Ela é bem antiguinha, 2016. Só tô esperando a bonitinha abrir aqui. E, gente, por que eu digo que ela é antiguinha? Porque tá abrindo aqui pra gente. Porque ali, 2017, que a gente tem o UP mesmo, né, do Instituto Federal. Para quem não sabe, até 2017, o IF não tinha sede própria, estava em construção, mas eles não tinham ido para lá ainda. Então, vocês podem ver assim pela distância da prova. As provas de atualmente, elas têm um modelo muito diferente do que tinha antes. Mas hoje nós vamos fazer essa prova antiguinha mesmo. Vamos fazer a parte de língua portuguesa, certo? E para o pessoal que não é, né, daqui do Mato Grosso do Sul, vocês viram que na prova do IF da Pará, que a gente fez, do Rio de Janeiro também, eles têm a parte da prova de história, de geografia, de biologia. E aqui do Mato Grosso do Sul, ele conta com
questões de língua portuguesa, 20 questões de matemática e 10 questões de conhecimentos gerais. Então, diferente das outras provas que nós tínhamos 10 questões de cada matéria, aqui nós temos 20 questões de português, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais. Então, é diferente, né? Para cada estado tem essa diferença de quantidade de conteúdo, mas também isso vai de cada lugar, né? Aqui, o que foi optado é que a quantidade de conteúdo fosse reduzida e aí vem de uma forma mais profunda, ok? Peso na cabeça, esse é o primeiro texto da primeira questão. Gente, olha só, por que eu disse para vocês que essa prova é antiguinha? Tá muito limpa essa prova. Tá muito perfeita para os alunos fazerem. Como que eu posso dizer? Não tá com tanta característica eliminatória. Não tem uma margem aqui para confundir sua cabeça na hora da leitura. Olha o tanto de espaço em branco que nós temos, está muito clean. Então, a prova já de 2017, ela vem de um modelo totalmente diferente. Tem margem, a folha é repartida ao meio, tem muito texto que começa numa parte e termina em outra. Estava de um caráter mais eliminativo. Mas vamos fazer essa prova aqui. Peso na cabeça. Na estação, a mulher carrega uma sacola equilibrada na cabeça. Se estivesse ido ao poço, estaria carregando uma bia, uma lata d'água. Se estivesse ido ao campo, estaria carregando uma cesta cheia de cajus maduros. Se estivesse ido ao córrego, estaria carregando uma trouxa de roupa lavada na pedra. Mulher carrega o peso do mundo. Então, olha só que texto massa, né, gente? Está falando sobre como a mulher que passou ali carregando aquilo, se a gente olhar assim de maneira poética, essa mulher poderia ser qualquer mulher, né? E na maioria das vezes a mulher está carregando algo na sua cabeça, seja o peso da casa, o peso dos filhos, do esposo, ou o peso de um balde. Enfim, a mulher sempre está carregando um peso, é o que o poema quis dizer, ok? Vou tentar dar mais um zoom. No poema, há a presença do paralelismo, ou seja, organização de ideias e expressões de estrutura idêntica. Desse modo, a forma verbal tem o papel de... A forma verbal estaria. Manifestar indignação à condição feminina. Indicar um fato considerado provável pela poesia. Destacar a duração pontual de uma ação passada. Ressaltar o trabalho da mulher do campo ou reforçar a ideia de uma ação contínua. Acho que é o B. Também acho que é B, professora. Também. B, deixa eu anotar aqui. Então, gente, benção. A resposta dessa aqui é a letra B mesmo. A próxima questão, ela é uma questão muito interessante. Eita, eu pensei que eu estava pegando
O certo eu peguei o errado. Não, eu peguei o certo isso. Ele não quer sair de linhazinha? Meu Deus, eu virei uma cobra aqui, olha só. Que bênção, tá bom, não tem problema. Questão 2. Essa questão, gente, ela é uma questão polêmica e eu vou propor algo diferente para a gente aqui agora, para poder resolver essa questão. Essa questão, ela foi anulada. Pro, então, o que você quer propor para a gente numa questão que foi anulada? Eu quero propor que nós possamos dizer por que essa questão foi anulada. Então, é o que a gente vai tentar fazer agora. O Paraguai, que antes das disputas territoriais com o Brasil se configurava como uma grande potência econômica da época, ficou empobrecido, situação que acabou por desencadear o processo de imigração dos paraguaios para o Brasil, o que se mantém até hoje. Os chamados brasiguaios, brasileiros que moram ou trabalham no Paraguai, e paraguaios que moram ou trabalham no Brasil. Estes e outros fatores permitem trocas culturais e linguísticas em ambos os lados da faixa do território. Certo? No trecho com os chamados brasiguaios, a palavra destacada passou pelo mesmo processo de formação de passatempo, girassol, paraquedas, guarda-roupa ou planalto. Por que essa questão foi anulada, gente? Ela foi anulada por causa dessas alternativas aí. É porque não é nenhuma alternativa? Boa, gente. Agora tentem pensar comigo. Qual é uma palavra que seria uma boa alternativa? A senhora diz como uma palavra dessas 5 aí ou outra? Não, outra palavra, né, que poderia ser. Então, brasiguaio, gente, qual que é o processo de formação dessa palavra? Ele simplesmente pegou o começo de uma e juntou com o fim da outra. Hoje em dia a gente vê isso muito nas fanfics, né? Que a gente vê de nome de casalzinho. Então, por exemplo, Brumar. Que tá aí nesse mesmo processo, né? Nenhuma dessas alternativas estava no mesmo estilo de palavra. Porque quando eu digo paraguaio, brasiguaios, eu não extingui nenhum dos dois, né? Presta atenção, isso é legal. Quando eu digo brasiguaios, eu não extingui nenhum dos dois, não surgiu uma coisa nova. É uma junção das duas coisas que coexistem. Quando eu junto passa com tempo, virou outra coisa. Passa-tempo é outra coisa. Gira com sol, virou outra coisa, que é o nome de uma planta, girassol. Certo? Então, não tinha como essa questão. E isso serve assim. Fui fazer a prova, tinha uma questão que, olha, não tinha condições do cara me falar que aquela alternativa estava certa. Chega na sua casa, entra com o recurso, questione mesmo, vai atrás para ver como que eu faço para entrar com recurso com essa questão.
porque essa questão está incorreta, a organização, o pessoal da organização da prova tem que anular a questão. Professora, e a palavra planalto ali? Gente, Planalto tá ali? Meu Deus, quem colocou Planalto ali, eu fiquei chocada. Eu não consegui acreditar que Planalto estava ali. Então, se você junta plan Acho que a net da professora caiu. É, eu também acho. Professora, eu vou pagar seu 5G, calma. Gente, que surto coletivo foi esse? Minha ligação caiu, mas já estamos de volta. Vou apresentar aqui minha tela de novo. Né? Momentos. Depois o pessoal da informática que lute para juntar esses dois vídeos que vão chegar em arquivos diferentes. Então, o verbo contribuir dá origem ao substantivo derivado de contribuição, grifado com cedilha. Os dois verbos que formam substantivos derivados, grafados com cedilha, são formar e omitir, compreender e migrar, nomear e permitir, produzir e adaptar, converter e valorizar. Pro, como que eu faço essa questão? Eu vou dar um tempo de vocês pensarem. Eu já ia dar a dica mesmo, que eu sou assim. Mas eu vou dar o tempo para vocês pensarem. Deixa só. Tá, gente? Ó, já vou dar a dica, então. Porque eu tô vendo que não tá chegando sugestões. Não é problema. Então, o que ele tá dizendo? Que contribuir gera um substantivo derivado, contribuição. Então, agora, ele quer saber quais das palavras abaixo também gera substantivos derivados escrito com cedilha. É, letra C. Também vou nascer, Então temos professora. na C, outro palpite na C. Na C também.
temos palpite na C, palpite na C. Alguém acha que possa ser outra? Então, legal, vamos começar a responder essa questão aqui. Então, formação, certo? Com cedilha. Só que omissão é com cedilha ou 2 S? 2 Dois S. Pois é. Então, letra A não pode ser. Vamos lá. Compreensão é com cedilha ou 2 S? 2S. É com um S no caso aqui, porque termina em N. Mas, enfim, perdão, foi erro meu. Compreensão. Então, aqui já não pode ser. Não me importa se migração é ou não é. Se algum deles já quebrou a regra que eu estou pedindo, então ele não pode ser. Nomeação. É com S, é com cedilha? Como que é isso? É com C cedilha. Nomeação é com cedilha. Deixa... Ô, benção. E permissão? Também é com C cedilha. Permissão é com 2 S. É verdade. Ah, vai ser a D, cara. Vamos lá. Produção. Com C Cedilha. cedilha. Produção e adaptação. Também com C cedilha. E adaptação, era essa. Pior que eu fiquei em dúvida entre a C e a D, professor. Essas questõezinhas aqui, o que está escrito certo, o que está escrito errado, ela é assim mesmo, ela pega a gente, ela é uma pegadinha mesmo. É verdade, é mesmo. Gente, eu gostava mais quando ele saía retinho. Não sei se é porque o arquivo é muito antigo e daí ele muda. Deve ser. E mais um poema. E vamos de poema e dá-lhe poema. Maria Bolacha. Velha, baixota, enrugada, chinelos furados, dedo de fora, pedaço de pau infalível na mão, saco vazio sem cor de pendurado nas costas, saia rasgada, trapo num corpo sujo, trapo sujo na vida, vem vindo rua dentro, para aqui, corre depois, xinga lá, está em toda parte. Maria Bolacha, cala a boca, menino do inferno. Maria Bolacha, peraí, pestes. Vão para os diabos, cambada de sem vergonha. Maria Bolacha, é isso. Trapo num corpo sujo, trapo sujo na vida. Gente, então aqui eu acho que a Maria Bolacha era alguém, sabe, aquelas senhoras que na maioria das vezes, vamos colocar assim, né, tem algum problema, alguma questão assim, fica idosa, sabe, e anda pela rua, vai ficando desleixada. Isso acontece muito aqui no meu bairro, tem uma senhora assim semelhante, e as crianças não param, né, elas grudam nessas senhorinhas, meu Deus do céu. Considerando a primeira estrofe do poema, pode-se afirmar que esse tipo de texto é predominante, narrativo, dissertativo, descritivo, injuntivo ou dialogal. Professora, a senhora poderia voltar só um pouquinho, só para ver a estrofe, só para eu ver? Rapidão. Tá. Tá, obrigado. Já vi o que queria ver. Pode voltar para a questão lá. Obrigado, professor. Por nada.
Eu acho que é a letra C. Letra A. Não. É Professora, letra C mesmo. É letra C mesmo. professora. A senhora pode explicar o que que é a E, a D, tudo, né? Porque eu não sei de nada. Nós temos letra C, nós temos letra... Que mais letras nós temos? Só letra C, professora, que eu falei sem querer A, mas eu fui na letra C mesmo. Professora, Pode falar. eu vou na letra C. Então, nós temos letra C, letra C. E é realmente isso, né, gente? É a letra C. É um poema de traço descritivo. Ele está descrevendo a Maria Bolacha. E bora para a próxima questão. O autor faz uso da variação linguística. Gente, essa questão 2, essa questão 5, ela tá uma questãozinha chata porque começa em um, termina em outro. Eu vou dar uma diminuída aqui. Acho que dá para aumentar mais um. O autor faz uso da variação linguística para ilustrar a condição social da personagem. Essa afirmação pode ser confirmada com o trecho: chinelos furados, dedo de fora. Cala a boca, menino do inferno. Peraí, pestes. Maria Bolacha. Ou trapo num corpo sujo. B. Professora, a senhora poderia diminuir um pouquinho só para ver a pergunta? Deu para ver? Eu acho que é a E. Eu tô em dúvida entre a E e a A. Tá. Acho que é a B, professora. Eu vou na E. Vou fechar na E. Então, vamos... Pode falar. Eu vou na B. Certo. Então, vamos pincelar um pouco esse conteúdo? O que é variação linguística? Alguém aí pode tentar responder? Variação linguística, professora? Isso. Resumindo, uma coisa que acontece com a língua que pode ser compreendida por intermédio conforme a frase, né? Que pode ser entendido de outro jeito, que eu acho. A variação linguística, gente, ela é a diversificação da língua e a possibilidade de mudança na pronúncia, nos seus elementos. Então,
vamos colocar assim, uma variação linguística aqui do Mato Grosso do Sul. Não consigo pensar em uma daqui, gente. Mas vamos colocar em... Nós estamos falando principalmente sobre a diferenciação da pronúncia. E eu tô tomando cuidado para não jogar aqui na roda já a resposta certa. Porque eu quero levar vocês a raciocinar isso. Então, já consegui pensar em uma. Aqui nós falamos mulher. Mas tem regiões que se fala mulher. Ah, mulher. Pro, quem fala mulher tá falando errado. Calma aí. É uma variação linguística. É por causa da região dele. Ele coloca esse é que não existe ali, porque é a variação, entendeu? É a variação de cada região. Isso é a variação linguística. Toda vez que vocês caírem num conteúdo sobre variação linguística, pensem que a variação linguística é essa diferenciação de pronúncia, de verbo, de escrita que pode existir em cada região. Então, agora vamos lá. Chinelos furados, dedo de fora. Tá tudo normal. Gramática correta. Tudo de acordo com a língua culta. Cala a boca, menino do inferno. Tudo de acordo com a norma culta. Não é ela. Peraí, meninos. Peraí, pestes. Então, o que ele está querendo mostrar? Com esse acento aqui, descontextualizado. Era para que você lesse como está escrito. Peraí. Pestes. Então, aqui era a variação linguística, gente. Letra C. Vocês conseguiram entender o que é a variação linguística? Sim, professor. Boa, né? Gente, então, Sim, professora. uma coisa assim que a gente aprende muito na faculdade, quando eu era criança, eu era a pessoa má que ficava corrigindo a linguagem das outras. Hoje em dia eu não faço isso. Porque a variação linguística, ela é muito presente na vida das pessoas. Eu escrevo e falo de um jeito. Mas alguém que está sobre uma vulnerabilidade maior que a minha, ela pode falar diferente do que o que eu, que tiver acesso a livros, a um curso superior, falo. E eu não posso dizer que ela fala errado por isso, porque isso é uma variação regional. Certo? Então, estamos todos protegidos pela variação linguística. Gente, 10h49, vou encerrando a nossa aula de hoje.